Shalom Uvracha. Nossa parashá nos conta que Yaakov Avinu faleceu. E Rabi Yehuda no Zohar nos conta um pouco sobre o que é a nossa vida, nossa viagem nesse mundo. Diz Rabi Yehuda que os dias da nossa vida, como está escrito no Teilim, são 70 anos, ve'im bigvurot, se eles tiverem uma ligação com a Gvurá, 80 anos. E o resto é, Deus me livre, não sei como falar em português, é melhor não falar. Então, o Rabi Yehuda, ele explica para a gente o seguinte: vamos começar desde do começo do mundo, quando Hashem vai criar o homem. Hashem fala para os anjos: vamos fazer um homem a nossa imagem e semelhança. E o que vem a ser a imagem e semelhança divina? As 10 sefirot lá em cima. Aquelas 10 sefirot são a expressão divina. Hashem não tem nenhuma imagem e semelhança material. Toda imagem e semelhança que ele fala para fazer o homem é imagem e semelhança ligada às 10 sefirot lá em cima. O Zohar nos conta que na Sefirá chamada de Chesed, traduzida como bondade, surge a necessidade de criar o ser humano. Ou seja, a Chesed, ela só acontece quando você faz ela para alguém. A bondade só acontece quando você faz uma bondade. Você pode falar: sou uma pessoa boa, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa boa. Eu falo para você: escreve no papel o que você fez de bom. Não fez nada de bom. Nunca ajudou ninguém, nunca deu um sorriso para ninguém, nunca falou uma palavra bonita para ninguém, nunca motivou ninguém, nunca incentivou ninguém, nunca, mas você é uma pessoa muito, 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 muito boa. Então, na prática, se a pessoa é muito inteligente, ele pode ser muito, muito sábio e saber muita Torá, sem que absolutamente ninguém saiba disso. Ele nunca ensinou nada para ninguém, mas ele sabe toda a Torá, todos os livros de Nigle, Hassidus, Kabbalah, Torá oral, Torá escrita, tudo ele sabe. Nunca ensinou nada para ninguém. Então ele é um sábio. Ele é um sábio, sim. Mas ninguém sabe que ele é um sábio. Não depende de ninguém. Quanto mais ele está focado em si próprio, quanto mais ele está concentrado, mais ele adquire sabedoria. Na hora que ele para conversar com alguém, aí talvez ele esteja perdendo tempo. Então, para ele ser um sábio, não depende de outra pessoa, depende só dele próprio. Agora, a reza da bondade, não. Não tem como ser uma pessoa boa sem o próximo, sem que você tenha feito essa bondade com alguém. Se você fala: eu sou uma pessoa muito boa, eu me dei muitas coisas boas, eu fiz para mim próprio muitas coisas boas, pode ser gesticulando até, fica mais bonito, né? Eu me ajudei, eu me motivei, eu me incentivei, eu me dei um sorriso, tudo eu fiz para mim, olha como eu sou bom. Não, tudo que você faz para você próprio ainda não é considerado bondade. Você pode ser uma pessoa muito rahá, muito sábio, sem nunca ter ensinado ninguém. Mas para ser bom, você tem que colocar no papel o que você fez de bom. Se você nunca fez nada de bom para outra pessoa, você fez só para si próprio, você não pode ser chamado de bom. A Chesed, ela só existe quando ela é feita com alguém. Então, diz o Zohar, quando chega na Sefirá chamada de Chesed, surge a necessidade de nos criar. Então, a nossa primeira raiz é um mundo chamado Adam Kadmon. Lá todas as Sefirot, elas são uma coisa só. Depois, um nível abaixo, um mundo que ele é chamado de Olama Akudim. Todas as sefirot estão em um receptáculo só. Elas já são 10 sefirot,
mas elas estão em um receptáculo só. Depois descemos para um mundo que é chamado de Olam HaNikudim. As 10 Sefirot, cada uma tem um receptáculo delas, mas elas não têm ligação uma com a outra. E lá acontece a quebra dos receptáculos. Aí surge o Olam HaTikun, no mundo de Atzilut. No mundo de Atzilut existe uma coisa chamada de Bitul. O que quer dizer Bitul? É traduzido como anulação, mas é mais profundo do que isso. Seria submissão. Talvez submissão é a melhor palavra para isso. Ou seja, eu reconheço a grandeza de Deus e eu sou submisso para Deus. Essa submissão, ela surge no mundo de Atzilut. E por que ela surge lá? Porque lá a gente já existe. Para que haja uma submissão, você tem que existir para ser submisso. Então, se você não existe, você não é submisso. Então, acima de Atzilut, você não existe. Você é o brilho do sol no sol. Você é Deus. Mas a sua alma, a primeira origem dela é no Ak, no Adam Kadmon, e lá todas as Sefirot, elas são uma coisa só, elas não pegaram ainda a expressão de 10 Sefirot, todas as 10 Sefirot lá são uma coisa só. Lá é a primeira raiz da sua alma, mas lá não dá para falar que é você. Porque para falar que é você, você precisa existir e ser submisso para Hashem. Se você não existe, se você está brilho do sol dentro do sol, não tem como você ser submisso. Então, o que acontece na prática é que no Ak, o Ak é chamado de Adam Kadmon, o homem que é Kadam, que antecipou. Por que é chamado de o começo, então, do homem? Porque quando a gente fala para os anjos, vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança são as 10 Sefirot. No Ak, no Adam Kadmon, já tem 10 Sefirot, mas elas são uma coisa só. Mas já é um comecinho. Mas lá é brilho do sol no sol. Lá não tem como a gente estar consciente de que nós existimos e sermos submissos. Quer dizer, para ser submisso, para ter um bitul que existe no mundo de Atzilut, a pessoa tem que estar consciente de que ela existe, senão não tem como chegar a esse bitul. Então vamos chamar isso de bitul, que é mais a submissão. O bitul às vezes traduzem como anulação, mas em relação a kashrut, a gente chama isso de anulação. Nas leis de kashrut, você tem 60 quilos de farinha e 1 quilo de barata. Desculpa. Aí, 60 quilos de trigo e 1 quilo de baratas. Juntos são 61 quilos. No moinho, o moinho moeu tudo junto. Agora são 61 quilos, que eles são uma fusão total, imperceptível, de trigo com baratas. Então você diz que as baratas estão anuladas nesse trigo, contanto que seja 60 quilos de trigo e 1 quilo de barata. Aí tem que ser 61 juntos. E foram moídos juntos. Não tem como tirar a barata do trigo, mas virou uma coisa só. Então no kashrut, nas leis de kashrut, a gente chama isso de anulado. As baratas estão anuladas, batel beshishim, estão anuladas em 60. Quer dizer, elas são uma parte de 61, então elas aqui, 60 aqui, os 60 partes anulam uma parte. Quando elas se tornam juntas, 61, mas elas se tornam uma coisa só. Se as baratas estão inteiras, elas não estão anuladas, você tem que tirar elas de lá. Mas se elas foram moídas juntas, então, se tinha 60 quilos de trigo e 1 quilo de barata, está anulada.
Então essa palavra anulada em hebraico é bitul. Então bitul, quando ele é usado para assuntos de kashrut, aí quer dizer anulação. Mas quando é usado para assuntos cabalísticos, quer dizer submissão. Ou seja, nós temos a nossa consciência. Você se sente muito grande, você se sente muito forte, e agora você se lembra que tudo que acontece de bom para você não adianta, não depende da sua força, não depende de nada, depende tudo de Hashem. Então, a gente sente a submissão. Então, o bitul, a submissão, só acontece no mundo de Atzilut. Por causa disso, eu posso dizer que a Chokhmah de Atzilut é a primeira raiz da nossa alma. Mesmo que a raiz da raiz é o Ak, é o mundo onde todas as Sefirot elas são uma só. E depois disso, a primeira raiz é o Ak, a segunda raiz é o Lama Akudim, que todas as Sefirot já são 10, mas estão num receptáculo só. Depois o Lama Nikudim, que elas já são 10 Sefirot em 10 receptáculos, mas não tem ligação uma com a outra. Até esse ponto, a gente não tem consciência de que a gente existe. É brilho do sol no sol, não tem bitul, não tem submissão, porque não tem consciência. Para existir submissão, primeiro eu tenho que estar consciente que eu existo, aí eu posso chegar à submissão. Se eu não existo, eu não tenho como ficar submisso. Então, chegamos no mundo de Atzilut. No mundo de Atzilut, aí você está consciente, você se torna parte de Hashem. Aí, lá você é bitul, lá você é submisso, submissa. Agora, antes disso, você é Deus, você é o brilho do sol no sol. Então, a Sefirot do Olam Kadmon, lá ainda não tem o bitul, porque não tem o yesh. Não tem a sensação de existência, então não tem submissão. Depois, no Olam Akudim, também ainda não tem a sensação de existência, então ainda não tem a submissão. No Lama Nikudim não tem a sensação de existência, então não tem submissão. A submissão começa, o bitul começa no mundo de Atzilut, porque lá você está consciente que você existe, e você está consciente que Deus é infinitamente melhor do que você em todos os aspectos. Então lá você sente a submissão por Hashem. Ok. Que agora Chokhmah de Atzilut, bitul, submissão. Binah de Atzilut, bitul, submissão. Dat de Atzilut, bitul, submissão. Chega Chesed, na Chesed Hashem é obrigado a te criar. Porque se Hashem não te cria, não te faz, Hashem não tem como te fazer o bem, e a bondade só acontece quando ela é feita na prática. Surge a necessidade de criar o mundo na Sefirah chamada de Chesed. Se você vai agora pegar a Sefirot pelo lado superficial, que aí você vai chegar no Keter. Aí vai ser Keter Chokhmah Binah, Tiradat. Keter Chokhmah Binah, Chesed. Superficialidade dos mundos. Por que a gente tem que ir por esse método agora, por superficialidade? Por causa que o mundo, ele vai desencadear, o mundo vai ser desencadeado, vai se desencadear do mundo que antecipou a ele. Então, o Malchut do Olam Atou, ele vai se tornar Keter de Atzilut. Então, esse vai ser o nosso Seder agora, porque a gente vai entrar no Seder Shtalshelut, que um mundo vai dar origem ao outro. Então, a gente começa Keter de Atzilut, que é o Malchut do Olam Atou, do Olam Nikudim. Keter, Chokhmah, Binah, Tiradat. Quando tem o Keter, a Dat se oculta, e Chesed. Chegamos na Chesed, tem a necessidade de Deus criar o mundo, tem a necessidade de Deus te criar, aí ele começa. A criação do mundo começa na Chesed.
Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. 7 dias. O Malchut, ela é uma sefirá receptiva. Ela só recebe de todas e ela tem uma conexão com o Keter que antecede todas as sefirot e ela dá origem ao desencadeamento ao mundo que vem embaixo dela. Então o Keter vai ser comparado ao Shabbat. E por causa disso Hashem começa criando o mundo. Chesed, primeiro dia, Hashem cria a luz. Vai Erev vai Boker. A noite, o dia do primeiro dia, não tinha luz do sol, tinha uma luz que Deus criou ela. Ficou durante os primeiros 7 dias. Nos primeiros 7 dias não usamos a luz do sol, da lua e das estrelas. A luz do sol, reflexo da lua, a luz das estrelas. Os primeiros 7 dias era aquela luz que ela tinha uma intensidade que dava para ver daqui até o Japão, raio-x. E ler um livro no Japão, assim, olhando para baixo. Hashem tirou aquela luz quando o Adam Arishon, ele fez o Het Etzadat, ele fez a primeira transgressão, então os filhos fariam coisas erradas, trouxe tumá para o mundo, trouxe impureza para o mundo, então saiu o Shabbat, aquela luz, ela foi guardada lá em cima. Aí a segunda semana usamos já a luz do sol, da lua e das estrelas. Então começa, o primeiro dia da criação é Chesed, é luz, expansão, água. Segundo dia Gvurah, separação. Terceiro dia Tiferet, as frutas, as plantas. O quarto dia Netzach, o sol, a lua, as estrelas. O quinto dia Hod, as aves, os peixes. O sexto dia Isod, a criação dos animais e a nossa criação, que já estava tudo pronto, então fomos a última criatura, já recebemos tudo pronto. O sétimo dia nada foi criado, o sétimo dia é o Malchut, que é comparado ao Keter, ou seja, Malchut traduzido como realeza, e que ele é a coroa do próximo mundo, do mundo que vem embaixo dele. Hashem criou o mundo material a partir da Chesed. E aí Hashem criou o homem, diz o Rabi Yehuda no Zohar, agora chegamos ao principal. Hashem criou o homem nascer Adão. Hashem falou para os anjos, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança, que são as 10 sefirot. E aí começa pela Chesed também. Aí a gente vai ter 70 anos de vida. E a gente não tem no Shivim Shana. Sendo que no Olam HaTikun, no mundo do conceito, no mundo de Asilut, já começa um Seder que as Sefirot, elas são compostas por 10, ou seja, primeiro ela é ela própria, a Chesed, a bondade, e ela contém as outras 10, inclusive ela própria novamente em segundo plano. Ela contém as outras 9, inclusive ela própria em segundo plano, que dá 10. Então, o primeiro dia da criação, que é a Chesed, na criação do homem, esse primeiro dia, sendo que a Chesed ela tem 10 subdivisões, que é ela própria mais 9, então nós temos os primeiros 10 anos de vida que são Chesed. Pacote Chesed. Quer dizer, é a Chesed que ela contém a si própria e mais 9, por isso que dá 10. Nossos 10 primeiros anos de vida, tudo muito Chesed. A gente nasce, já dá para nossa mãe um leitinho para dar para a gente. E todo mundo fica falando que nenenzinho fofinho, que bonitinho. E você faz um aninho e todo mundo te tira fotografias, e 2 aninhos todo mundo te tira foto. Até os 10, está todo mundo assim, só atrás de você, que fofinho. Ele estudou, e ele cresceu, e quanto que ele cresceu. Ele aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a andar de patins, aprendeu a jogar futebol, aprendeu tudo. Dos 10 aos 20 é Gvurah. Adolescente. Ai, desespero. Adolescente. Com 20, ele se casa, Tiferet. Já tem a esposa, os filhos, já é mais do que Chesed. E 30, então vamos lá.
de 0 a 10 é Chesed, de 10 a 20 é Gvurah, de 20 a 30 é Tiferet, de 30 a 40 é Netzach, de 40 a 50 é Hod, de 50 a 60 é Isod, de 60 a 70 é Malchut. Acabou a vida, podemos já ir para o próximo mundo. Uma pessoa de 70 anos que bate na porta da sua empresa e traz o currículo e fala: estou procurando meu primeiro emprego, vou começar a vida. Todo mundo fala para ele: olha, você já tem que se aposentar, 70 aninhos. Não é hora de começar a vida, é hora de terminar a vida. Vai procurar o INPS e vai se aposentar. Não sei como chama o INPS, talvez. De qualquer maneira, diz o Zohar, não se desespere. Porque, diz o rei Davi, vem Bigvurot, se a pessoa está ligada a Gvurah. Que Gvurah é essa? A gente já falou que a Gvurah era os primeiros 10 anos. O que vai me acrescentar essa Gvurah? Ele diz, não. Ele é ligado à fonte da Gvurah, que é a Binah. Então a gente vai de baixo para cima. A Binah vai ser a 8ª Sefirah, porque estamos falando sobre o Hitzoniut, o lado superficial da Sefirot. Porque estamos falando sobre criação. E a criação sempre tem o Keter, que o Keter, o Malchut de um mundo, dá origem ao outro. Então vamos de baixo para cima. O Malchut é o 70, o Isod é o 60, o Hod é o 50, o Netzach é o 40, o Tiferet é o 30, o Gvurah é o 20, a Chesed é o 10, e a gente chega na Bina, porque a data está oculta. Então vamos ter, sendo que a Bina, de baixo para cima, a Bina é a 8ª Sefirah, nesse cálculo de Hitzoniut a Sefirot. Então a pessoa que a raiz da alma dele está ligada a Gvurah, ou seja, está ligada a Binah, que dá origem a Gvurah, aí ele vive 80 anos, ganhou mais 10. Tá certo? Então, 70 ou 80, você tem direito. Aí depois o bônus. Na nossa Parashá Yaakov, ele tinha que consertar a alma do Adam Arishon, 130 anos de Gilui Arayot, 130 anos de depravação do Adam Arishon com 2 demônios. Era o conserto que Yaakov tinha que fazer. 130 anos ele sofreu com a família. O que o Adão ele aproveitou lá, montou uma família com 2 demônios, agora ele volta como Yaakov e ele sofre dentro da família, sofre do irmão, sofre do pai, sofre da mãe, sofre do tio, sofre da esposa, sofre da filha, sofre do filho. 130 anos, retificou a alma do Adam Arishon. O que o Adam Arishon aproveitou de relações familiares com as 2 demônios, ele sofreu de relações familiares. Terminou 130 anos, então esse era o conceito da alma dele. Ele achou que ele ia falecer. Hashem deu para ele um bônus de 17 anos, paraíso nesse mundo. Então Hashem pode fazer isso também. A gente não é obrigado a falecer com 70 ou a falecer com 80. A gente pode ganhar um bônus. Mas esse é o roteiro da nossa vida. Diz Rabi Yehuda no Zohar, a vida de cada um de nós, ela tem uma média entre 70 e 80. Porque se você é só Chesed, não passa dos 70, Deus me livre. Se você é só Gvurah, não vai ser menos de 80. Mas pode ser que você é Chesed com um pouquinho de Gvurah, então já vai para 71. Mais um pouquinho de Gvurah já vai para 72. Mais um pouquinho de Gvurah já vai para 73. Isso é a média. Agora, bônus, a gente já acredita que já vai ter Geulah, já vamos para a vida eterna. Esse vai ser o bônus. Vida eterna sem interrupção. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Hoje estava fazendo exames de manhã. Eu me lembrei quando eu era pequenininho, a professora tinha uma caneta azul e uma caneta vermelha. A gente ficava com medo da caneta vermelha. Na hora que ela ia dar nota na prova, se ela pegava azul, você estava tranquilo. Falava, pelo menos passei naquela época, na minha escola, precisava tirar 7
o 7 era com azul, o 6 já era com vermelho. E depois, quando já tinha casado, já era 5, né? Já as crianças que vieram depois da gente tiveram uma vida melhor. Mas na minha época tinha que tirar 7. Se tirava menos de 7 era vermelho. E bate aí com a Sefirot também, é interessante. Então, o que acontece? Hoje fiz exames. Fiz ultrassom, fiz exame de sangue, outros exames. Então, estou vendo lá a mulher no ultrassom. Eu pergunto para ela, dei o cartãozinho da nossa ONG, falei para ela curtir nosso canal no Instagram, no YouTube, dei para ela, dei para o médico, para a médico. Aí eu pergunto para a médica, que nota eu vou ganhar agora desse exame? Ela falou, olha, os rins você está com pedrinhas pequenas. Aí é uma nota, seria, na minha opinião, uma nota azul no limite. Seria um 7, assim, bem raspando no 6,5. E tudo estava mais ou menos assim. Aí eu falei para ela, eu já estou com 63, já estou chegando no prazo de validade, né? E isso, eu não estudei com ela lá todo esse zor, mas a gente sente, já se aproxima do prazo de validade, e a gente sente que, olha, realmente, Hashem criou a gente dentro dessa estrutura, como diz o Rabi Yehuda no Zor. Só que vai ter a Geulah. E por isso Yaakov, antes de falecer, ele queria contar para os filhos dele quando vai ter a Geulah. Que aí todo esse assunto se transforma. Aí a gente passa para a vida eterna sem interrupção. Atzlacha, Briut, Panasá, Beshefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueça mesmo que o corpo está cada vez mais prazo de validade, alcançando o prazo de validade. Mas junto com isso a alma está cada vez mais jovem, reluzente, refinada. A alma fica cada vez mais jovem. Isso é o principal. Até que a gente consegue, por meio disso, trazer o Mashiach, trazer a Geulah. Agora só falta trazer a Geulah. Já tem todo o cenário pronto, Deus me livre. Todo o cenário pronto. Não vou fazer aula agora sobre Irã e suas proxies, mas o cenário da Geulah está pronto, só falta agora a apresentação. Então vamos para a vida eterna sem como se fala, sem interrupções. Kol Tov.